Ramiro e Alessandra, que estão em São Paulo acompanhando então esse primeiro debate ao governo paulista. Eles estão lá fazendo esse acompanhamento e a gente está aqui no Distrito Federal acompanhando também aqui o do Distrito Federal. Eu volto com vocês daqui a pouquinho, é só me acionarem qualquer novidade, tá bem? Aqui no DF já encerrou a primeira rodada ali, né, com a pergunta. Agora já passou ali para as perguntas diretamente para os candidatos. Celina Leão fez a pergunta diretamente direcionada para Paula Belmonte. Mas antes da gente entrar nessa discussão, vou trazer aqui os meus companheiros aqui de Distrito Federal e Minas Gerais para a gente poder comentar, então, sobre essa primeira rodada. Isadora, Saulo e Veleda, já deu para a gente sentir a temperatura mais ou menos do que deve ser. A gente sabe que ao longo do debate o negócio pode esquentar mais e aí eles ficam mais à vontade. Às vezes até esquece, né, que está sendo televisionado e que existem outras pessoas ali. Eu já achei que já começou bem quente, assim, nas falas iniciais, quando os candidatos foram questionados aí pela Band sobre qual é o legado que eles querem deixar. É importante a gente destacar aqui uma coisa que a primeira frase da governadora e candidata à reeleição Celina Leão foi: eu não escolhi os problemas que herdei, mas assumi com muita responsabilidade. Ou seja, que ela deixa claro que quer se distanciar totalmente da gestão de Ibanez Rocha, que foi a gestão na qual estourou aí o escândalo do Banco de Brasília, que está passando pela pior crise da sua história, depois de ter comprado aí mais de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito podres do Banco Master, né? Esse caso estourou em novembro do ano passado, ainda quando Ibanez era governador do Distrito Federal. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, está preso, assim como Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. O BRB tenta aí se recuperar, a Celina está tentando fazer tirar do papel o acordo que foi homologado no Supremo. Até agora isso não foi possível. A Celina apontou lá para o Supremo Tribunal Federal uma inércia, exatamente esse termo utilizado pelo GDF, inércia da União e do Fundo Garantidor de Crédito, que deveriam aí ajudar nesse processo de obtenção daquele crédito do empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Então, achei que ela já deixou aí claro que ela quer se distanciar cada vez mais dessa figura do ex-governador Ibanez Rocha, né? E aí ela ressaltou aqui que na sexta-feira apresentou o balanço do primeiro semestre do ano, com um equilíbrio financeiro, e que muita gente, aqui eu senti uma indireta para o PT, viu? Muita gente falava mal do banco para que ele pudesse quebrar, mas ela quer resgatar o banco porque é um banco regional que tem um papel importante ali com os programas sociais. E logo em seguida, o Leandro Graz já falou, lembrando ali que ele é o candidato do Lula, né? E aí ele disse desse jeito, que o governo de Celina e Ibanez foi o pior governo da história de Brasília. Então, a temperatura eu já senti que aumentou aí já no início. E nos nossos comentários no YouTube, tem muita gente falando também, né? Se essa questão do BRB pode ali, de alguma forma, prejudicar essa candidatura de Celina Leão por conta, né, da ligação que ela tinha com Ibanez Rocha e todas essas revelações que a gente acompanha diariamente no nosso site metrópolis.com e também aqui no nosso canal do YouTube. Saulo, por favor, suas considerações, então, sobre essa primeira rodada de perguntas. Essa primeira rodada a gente já percebeu, assim, como é que vai ser o debate, né? Que ele vai gerar em torno dos temas que a gente já estava esperando, né? Então, aqui todos os candidatos, a maioria deles já trouxe aqui para o embate aqui temas como o BRB, todos os candidatos aqui, tanto a Arruda, quanto o Graz, quanto o Capelli, falaram em filas, né? O Arruda falou em fila da saúde, o Capelli falou em fila da creche, o Leandro Graz também falou em filas de hospitais. Então, acho que a Celina Leão ela vai ser muito atacada nessas questões aí que giram em torno principalmente da saúde pública e do BRB, né? Como a Isadora disse aqui, na semana passada, a Celina Leão ela já teve um estranhamento ali com a equipe do Ministério da Fazenda, né? O GDF encaminhou um pedido para que se acelerasse esse socorro bilionário ao BRB para o Supremo e alegou que a União e a FGC estariam aí com uma certa inércia. Isso não foi tão bem recebido pelo ministro da Fazenda e acabou gerando um certo estranhamento. Embora Celina Leão
vai ser atacada por essas questões envolvendo o BRB, mas ela tem o mérito aí de ter conseguido destravar algumas negociações, né? Que na época o Ibanez parecia que estava tudo muito engessado, muito travado, e pelo menos agora a gente sabe que a questão do BRB ainda vai se arrastar durante muito tempo, mas abriu-se um caminho aí do diálogo para que isso tudo seja resolvido aí, não sei se ainda este ano, mas pelo menos já há as equipes tanto do GDF, os técnicos do GDF, do BRB e do Ministério da Fazenda já conseguem sentar e começar a dialogar, e eu acho que ela vai, já na fala inicial dela, ela já trouxe isso, né? Ela acabou de dizer uma frase, né, que não é apêndice de Ibanez Rocha, sou Celina Leão. Gostaria também de ver, né, a análise do Rafael Veleda, porque ela também fala lá no comecinho, né, da primeira resposta. Eu não escolhi os problemas que herdei, mas assumi com muita responsabilidade. Errei 2 problemas. Primeiro, desequilíbrio financeiro, e na sexta, que já conseguimos reequilibrar as contas públicas, que foi o que a Isadora Teixeira trouxe pra gente. Veleda, por favor, sua avaliação, então, sobre essa primeira rodada. A gente sabe que, como vice-governadora, a Celina Leão ela não tinha influência direta nas decisões que estavam sendo tomadas ali no BRB, mas a verdade é que ela vai ser cobrada. A gente está vendo que, nesse começo, ela já está sendo, ela já é a vidraça. Ela abriu a rodada de perguntas, de embates, e ela escolheu fazer uma pergunta para a candidata Paula Belmonte e tentou uma pergunta mais leve sobre o papel da mulher na política, que é um debate muito importante, e a Paula já cobrou bastante. A Celina falou que não teve apoio do governo do Ibanez e dela para suas emendas que foram apresentadas, e falou que o papel, as políticas para as mulheres ficaram em segundo plano. Celina rebateu, falou que ela sempre viveu essa questão da dificuldade de ser mulher na política e que isso é uma prioridade para o governo dela. Passou, então, para o Ricardo Capelli fazer a pergunta. O Capelli escolheu a Celina Leão também, está cobrando bastante dela. Então, acho que aquele diagnóstico que os meus colegas fizeram de que a Celina ia ser o principal alvo, a gente já está vendo acontecer. É isso, né, Saulo? A gente já está vendo aqui, né? Já entramos em outra rodada, né? Agora os candidatos escolhem ali para quem eles querem fazer as perguntas. Ricardo Capelli escolheu ali Celina Leão para falar de saúde. É outro tema que a gente viu aparecer também aqui no nosso chat do canal do YouTube, que é uma preocupação da população do Distrito Federal e é uma pauta que está presente em toda eleição, né, Saulo? Que é a questão da saúde. Sim, a primeira pergunta que o Capelli fez para a Celina Leão foi justamente sobre a questão da saúde pública, né? Ele enumerou ali alguns problemas ali sobre filas em hospitais, e a Celina Leão respondeu atacando a gestão de Hollenberg, né? Para quem não sabe, assim, o Capelli é uma espécie de pupilo do Rodrigo Hollenberg, né? Os dois aí também dividem esse campo político. E então a Celina usou esse espaço de resposta aí para retrucar o Capelli, perguntar para ele como era, se ele não conhecia como era a saúde pública no governo Hollenberg. Então a gente já começou a ter um embate muito firme aí em relação à saúde pública. Isadora Teixeira. Eu tô acompanhando aqui ao vivo, em tempo real, porque o confronto no momento é exatamente esse que o Saulo iniciou aqui, do Capelli com a governadora Celina Leão, candidata à reeleição. Capelli perguntou cadê o dinheiro da saúde. Celina respondeu dizendo que contratou ali 5.000 cirurgias, consultas, para deixar mais tempo para os hospitais atenderem as emergências. E aí ela falou mal do governo do antigo governador Rodrigo Hollenberg, que é do mesmo partido de Ricardo Capelli. Hollenberg saiu do governo com uma má avaliação da população brasiliense, tanto que ele não foi reeleito, perdeu naquela eleição de 2018 para o então candidato iniciante na política, Ibanez Rocha, né? E
o Capelli respondeu a Celina lembrando que no governo Hollenberg houve um escândalo da saúde de corrupção e que a presidente da Câmara respondeu, era suspeito por desvio de dinheiro. Ele estava se referindo a Celina Leão, no caso conhecido como a Operação Draco, né, que investigou ali a destinação de emendas para empresas de saúde. Nesse caso específico, o Ministério Público fez a denúncia, mas houve sentença absolvitória que absolveu Celina Leão e os demais ex-deputados distritais denunciados aí pelo Ministério Público. E aí a Celina está batendo agora bastante na tecla de que o Ricardo Capelli é um forasteiro, ou seja, não conhece Brasília, que, segundo a governadora está dizendo aqui. O Capelli afirmou que, como ele foi interventor nomeado por Lula, como a gente previa, né, a gente estava curioso para saber como é que seria essa relação do Capelli e do Leandro, porque o Leandro Graz é o candidato do PT, então é o candidato oficial do presidente, candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, mas o Capelli também quer dizer que é desse campo político, né? A primeira frase dele foi dizendo que foi nomeado interventor pelo presidente Lula naquele caso dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E ele disse que, como foi interventor na segurança pública, gostaria de ser interventor na saúde agora, se eleito for governador. Exatamente, né? Porque ele usa muito essa questão de ser interventor, né? De ter sido interventor do 8 de janeiro, que foram os ataques que aconteceram aos 3 poderes aqui em Brasília em janeiro de 2023. Ele acabou sendo nomeado ali pelo ministro da Justiça, que na época era Flávio Dino, que hoje ocupa vaga no Supremo Tribunal Federal. E aí ele acabou entrando nessa parte da política. Queria a sua análise também, Rafael Veleda, sobre então o que está acontecendo nesse momento, né? Os questionamentos feitos à governadora do DF, voltada também para a saúde. Mas antes de você me responder, Veleda, quem está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo no YouTube. A gente continua aqui repercutindo esse debate que acontece no Distrito Federal e também em São Paulo. No YouTube, nós seguimos. Veleda, por favor. Esquentou, Marília. O 8 de janeiro entrou realmente no debate. O Capelli lembrou que ele foi o interventor nomeado pelo Lula e falou de tudo de como foi aquele trabalho, né? E falou mal ali de como o GDF lidou com aquela questão. A Celina rebateu falando que ele não foi nenhum herói no 8 de janeiro, que os heróis do 8 de janeiro foram as forças de segurança do Distrito Federal, e que o Capelli é um forasteiro, falou que ele não sabe nem pegar ônibus no DF, e aí ele rebateu, falando que mora em Brasília há 23 anos e que sabe sim pegar ônibus, e que ele está sendo atacado, segundo ela, porque não faz parte de uma panela política. Então, a Celina teve um embate mais quente agora com o Ricardo Capelli. E é o que a gente deve ver, né, ao longo de todo esse debate, tanto aqui no DF quanto lá em São Paulo, que são esses questionamentos um pouco mais quentes, né? Um pouco mais acima do tom. Gostaria de também agora, nós vimos ali, agora quem responde é José Roberto Arruda. Gostaria de começar com o Saulo, então, para a gente poder repercutir, então, essa fase agora desse debate. Saulo Araújo. Bem, a gente teve um embate entre Ricardo Capelli e Celina Leão, né? O Capelli aí começou a fazer umas provocações, só que a Celina aí respondeu que ele não sabia nem pegar ônibus, né? Como o Rafael Veleda trouxe aí. Então, ficou girando em torno dessas questões da saúde. Agora o José Roberto Arruda aí está interagindo com o candidato Leandro Graz, demonstrou a preocupação aí sobre o BRB, falou que o BRB está sendo, caso o BRB está sendo emburrado com a barriga, e o Leandro Graz está respondendo neste exato momento, perguntando para onde foi o dinheiro, para onde foi o dinheiro do BRB. Então, os dois fazendo quase uma espécie aí de uma dobradinha aí que ninguém esperava, né? Leandro Graz e Arruda. É isso. E aqui no Distrito Federal já subiram o tom, né? Mas vamos também saber o que está acontecendo lá em São Paulo. Eles entraram ali